Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no perfil da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje nós vamos conversar com o doutor Marcos Moura, médico infectologista, professor da UFJF. Ele também é professor da Suprema e consultor da Câmara para os assuntos relacionados à segurança da população, os protocolos de higiene para o atendimento, ao público no prédio da Câmara. Então, nós vamos falar hoje sobre o avanço dessa nova variante, todas as dúvidas que a população tem com relação a esse assunto. Eu já vou convidar aqui o professor Marcos para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Olá! Boa noite, Tudo bem? professor. Tudo bem? Prazer é meu estar participando, todos os telespectadores, né, presentes. Muito obrigado pela oportunidade de conversar de um assunto extremamente atual, né? Atual há 2 anos, mas importante cada vez mais. Cheio de dúvidas, né? Tá todo mundo cheio de É dúvidas. impressionante, né? A gente já deveria ter mais certezas, mas ainda assim tem muitas dúvidas e a gente precisa colaborar de alguma forma, né, com o nosso pequeno conhecimento para tentar pelo menos, talvez não acertar, né, não ter a certeza, mas eliminar as incertezas ou as dúvidas que não são compatíveis mais com, pelo menos com a ciência, não deve ser mais compatível. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu queria começar dando primeiro uma boa notícia para quem nos assiste, né? Porque a gente está precisando de boas notícias no atual momento. Ontem o Brasil completou 70% da vacinação da população, né? Atingimos essa meta aí com 70% da população completamente vacinada, ou com uma dose da Janssen, ou com 2 doses dos outros imunizantes. Isso representa 150 milhões de brasileiros que já estão protegidos, né? Vacinados contra a Covid. Só que, assim, ainda com essas boas notícias, a gente está vendo um aumento no número de casos de Covid, a gente está vendo uma linha crescente na média móvel também de óbitos, né? 23 estados estão em tendência de alta. É a primeira vez que isso acontece desde o mês de janeiro do ano passado. Então, as pessoas estão realmente assustadas porque já estávamos imaginando que a coisa ia começar a melhorar. Então, diante desse cenário de tanta incerteza, o que o senhor consegue trazer para a gente aqui, para quem nos assiste, que possa clarear um pouquinho? Você lançou um paradoxo para mim, né? A gente está muito feliz, o Brasil, felizmente, é um país que a vacinação é um exemplo do mundial, né? A gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? Se vê o município mais capilar consegue vacinar, nós temos um número extremamente alto, 70% da população brasileira, ou seja, um continente todo vacinado, né? E um país que não tem todo o acesso, né, a tanto conhecimento, uma grande parcela da população desconhece, é ignorante. Além disso, é um país que tem dificuldade em investimentos, né? Países ditos primeiros mundo têm uma dificuldade enorme, tanto em aceitação da vacina da população, como no investimento para fazer essa capilarização. Então, a gente está muito feliz com isso. Por outro lado, eu cada vez vejo, né, que a gente, assim, a maior certeza que a gente tem é que o vírus respiratório ele tem essa capacidade de disseminar muito rápido, né? Isso é bem sabido e conhecido para outros vírus. E o coronavírus não é diferente disso. Então, diante de uma cepa, né, que tem uma capacidade de transmissão enorme, né, de infectividade enorme, a gente tem aí já pessoas que estão precisando fazer o reforço vacinal, né, e a gente sabe que as vacinas elas não têm uma proteção duradoura como se esperava a princípio, então a gente precisa fazer o reforço. Assim, são dois cenários e ainda uma população vulnerável, a gente tem um cenário que realmente o vírus vai disseminar e vai contaminar. E a gente está num período também que talvez o excesso de casos eles não tenham uma forma ruim, né, de se ver isso. A gente hoje está diante de uma testagem em massa no Brasil, coisa que outros países fizeram há 2 anos atrás. O Brasil agora entrou na época da testagem, os testes são mais precisos, são mais baratos, são mais disponíveis. Então a gente consegue testar mais pessoas e, consequentemente, a gente vai ter muitos casos, né? E no primeiro momento da pandemia, as pessoas estavam reclusas, elas acreditavam ainda assim, por medo muitas vezes, elas se isolaram, ficaram em casa, cumpriram, respeitaram, né? E tinha contrapartida, né, dos governos municipal e estadual também. E aí hoje, né, diante de uma flexibilidade natural de cada um,
né, de depois de 2 anos querer retomar as atividades, entender, né, a grande verdade é que as pessoas começaram a se entender dentro de um contexto de coronavírus, onde elas aprenderam a conviver com isso. E aí você tem a explosão do número de casos, mas ainda assim a gente tem muitos casos de hospitalização e de óbitos associados ao número de casos, que proporcionalmente são muito menores do que os casos da pandemia, onde nós tínhamos muita mortalidade, muita internação e ainda, diante dos casos hoje, poucos casos diagnosticados. Então, a gente sabe que hoje Então, a para quem assiste vacina... a gente entender melhor, vamos traduzir essa parte, né? Legal. Mesmo com a quantidade de casos que a gente tem, com a quantidade de óbitos que a gente tem hoje, a situação está bem melhor do que já foi, porque antes a gente tinha um número menor, era isso? Menos casos e mais óbitos? É uma continha assim Perfeito. de relação? Como é A que funciona? proporcionalidade era diferente, né? A gente tinha, por exemplo, 10 casos em 100, né? Hoje nós temos 10 em 1.000, entende? Então a gente tem, assim, claramente a vacina demonstrou a sua principal função, né? Reduzir casos de hospitalização. Mas tem uma coisa que, assim, a gente pode conversar ainda, você pode concluir seu raciocínio que eu vou complementar. Não, eu estava querendo saber com relação a essa questão mesmo, porque quando a gente começa a ver que a média móvel de óbitos está subindo e a gente vê que a população está vacinada, tem uma preocupação aí, né? Porque, assim, como é que vai ficar? Quando a gente vai conseguir sair dessa situação? Quais os cuidados que a gente ainda precisa tomar? E, assim, eu tenho visto muita gente questionando por que que essa variante, ela tá espalhando assim, desse jeito? Ela realmente é muito mais contagiosa? Já vi gente comparando com o sarampo. É algo assim? Sim, a mutação ômicron, ela tem mais de 30 mutações no caso, a espícula, no caso, na proteína spike, onde faz a infecção. E isso, ela facilita muito a transmissibilidade, né? Isso acelerou muito. Mas, de forma geral, ela não se demonstra mais patogênica que as demais cepas. Ela sim. Só que numa questão de saúde pública, você tem muita gente infectada ao mesmo tempo, você tem um aporte maior, né? Uma sobrecarga no sistema de saúde. E aí, hospital que não atende bem, isso leva a óbito, leva a hospitalização. Então isso é muito claro. E a gente tem grande parte desses leitos que hoje estão completos, eram mais do que o dobro no meio da pandemia. Então houve uma desativação, né, em todos os setores, né, de gestão municipal, estadual e federal, né, retirada de leitos do sistema de saúde e agora está precisando desses leitos. E uma contrapartida que muito pouco se foi criado de leitos de CTI, de enfermaria, para as demais doenças. Depois de 2 anos de pandemia, várias doenças foram desassistidas, a gente volta a ter um impacto de flexibilização, ou seja, acidentes automobilísticos acontecem com mais facilidade, traumas, violência, né, que a gente ficou um tempo até menos gente circulando, ou seja, menos assassinato, e hoje não, isso tudo volta pesando dos leitos e a gente não tem esses leitos mais. E aí isso impacta claramente. É óbvio que diante de uma cepa muito transmissível, as pessoas que, mesmo que ela seja uma doença mais branda, quem tem doença crônica, há uma descompensação. Então a gente vê hoje as pessoas graves com Covid são pessoas que têm outras comorbidades claramente. E aí um Eu ia resfriado perguntar para um exatamente jovem sobre isso. ísdo, né? Um resfriado para um jovem ísdo, 35 anos, é um resfriado. Né? Agora, isso para um idoso de 90 anos, para uma pessoa que tem neoplasia, um pneumopata, né? Uma pessoa que tem uma cardiopatia grave, um imunossuprimido, isso sempre é grave, isso leva à internação. Ninguém vai deixar de internar um idoso de 70 anos porque ele tem um resfriado, isso é uma indicação até para avaliar melhor. Só que diante disso, um leito desassistido, então, muitas vezes está diante de uma necessidade, e sempre foi óbvio no início da pandemia, que a gente tem uma carência em nosso município de leito de internação e leito de CTI, e sempre teve. Né? Eu posso fazer uma analogia com, ainda mais de fora, que é uma cidade claramente universitária, com várias boates, vários eventos noturnos, várias casas de show. Se tem um evento que acontece um acidente, uma fatalidade, talvez, como aquela boate Kiss, a gente teria o mesmo problema, porque a gente não tem leitos que esperando o paciente. O nosso conceito de saúde é o quê? Leito tem que estar ocupado, não existe equipe médica, não existe esperando em uma situação de emergência, existe todo mundo trabalhando intensamente. E é claro que nosso município, com a desativação de vários leitos privados e públicos, grande parte dos leitos que foram, que salvaram as vidas de Covid foram no serviço privado também.
né? E a gente hoje, esse leito desativado, a gente vê claramente que além de ter uma necessidade da população que está precisando de assistência, a gente teve uma demissão em massa de profissionais de saúde, né? Nossos colegas de fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, ficaram sem atividade. Estão aí esperando para trabalhar e esse leito não surge novamente. Então, inclusive médicos, né? Os médicos também, que naquele primeiro momento se colocaram, né? Em prol da saúde, né, se colocar em risco, todos esses profissionais de saúde, hoje em dia grande parte deles estão desempregados. Então, essa questão da ocupação, ela é uma coisa complexa, né? São vários fatores que influenciam para estar sobrecarregado ou não o sistema. Mas, assim, uma curiosidade também que eu tenho é esse número de óbitos que a gente está vendo hoje. Vocês conseguem mensurar se são pessoas que não quiseram tomar vacina, se são pessoas com as comorbidades ou mais um número maior de idosos, assim, né, na proporção? Quem são, né? Quem são as pessoas que estão ficando graves hoje? Bem, então, a gente tem hoje um grupo, realmente a gente relaciona as internações às pessoas não completamente vacinadas ou, né, que ainda faltam a dose de reforço. A gente sabe que a vacina ela não oferece uma imunidade plena por um longo período. Então essas pessoas elas acabam se internando. Dificilmente você tem uma pessoa internada que não tomou nenhuma dose de vacina, mas ainda tem. Um grupo pequeno e tem. Mas a gente entende que hoje, a gente, por exemplo, vou falar um exemplo prático, né, eu tive na segunda-feira no CTI, onde não tinha ninguém na minha ala entubado. Ou seja, coisa que não era nem imaginado, né, no início da pandemia. Todo mundo era entubado. E isso, consequentemente, a intubação é muito grave e aumenta muito o óbito num CTI, por exemplo. Então a gente vê hoje que essa forma respiratória está mais diluída. E agora a gente vê que as pessoas que vão para o Covid e vão levar a forma grave são pessoas que entram num quadro de sepse e às vezes não é foco pulmonar, é uma descompensação das doenças de base. Então a gente tem hoje ainda, a gente tem a Covid, né, como um desencadeador e não deixa de ser, as doenças virais febris, elas desorganizam o organismo, elas descompensam a doença de base. Então aquela pessoa que era hipertensa, né, controlada, ela perde o controle, aquele diabético perde o controle, e isso são situações que levam à internação. Então a gente precisa que esses leitos estejam, e é claro, sempre desde a pandemia, a lógica da maior mortalidade precisa a menor assistência. Se tem uma assistência sobrecarregada, isso impacta na mortalidade. Se você tem mais leitos, ou seja, mais equipe trabalhando, onde a assistência, né, para o paciente é melhor, isso pode isso está diretamente associado à menor mortalidade. Então a gente precisa do quê? Na prática, a gente vê hoje que a mortalidade em números, um paciente é 100%. Você não pode pensar que isso é equacionável, não é hipótese alguma. Mas a gente sabe que diante do número de casos de Covid hoje, isso, com certeza, é um número inferior do que tinha um ano atrás. E a gente tem que pensar, e isso, Covid, né, assim, a gente fala em legado, né, a gente não pode passar por uma pandemia dessa e não reestruturar o sistema de saúde. O sistema de saúde tem que oferecer pleno, né, o SUS tem que oferecer esse sistema de saúde gratuito, de qualidade para todo mundo. Né? Ele não pode só se basear na atenção primária, precisa ter enfermaria, atenção secundária, os especialistas. Né? E eu não falo só de internação, talvez muita gente que está sucumbindo um pós-Covid, precisando de psiquiatra, de pneumologista, precisando de exames de imagem, tomografia, ressonância, e não tem essa disponibilidade. Isso aí, talvez, esse óbito pode ser equacionado no futuro também. Quantas pessoas, após uma alta de Covid, elas vêm a óbito, tipo, 1 ano, 6 meses depois, por causa de uma complicação do pós-Covid? E esses números são perdidos. Interessante esse ponto de vista aí. A gente não costuma olhar por esse lado. É só vocês mesmos que estão inseridos no dia a dia, né, que conseguem mensurar esses desdobramentos aí. E como é que a gente poderia orientar quem nos assiste, né? Como proceder? O que a gente deve fazer? O que mudou, né, depois de 2 anos? O tempo de isolamento, eu já vejo alguns médicos recomendando, né, um isolamento menor. Como é que está essa situação? O que a gente já sabe hoje? O que mudou? Na verdade, né, as informações hoje chegam todas, informações que antes eram oficiais, né,
ficava restrito a médicos ou infectologistas. Hoje todo mundo tem acesso e as pessoas vão interpretando. Hoje em dia a gente entende que o vírus, após o 5º dia, né, ele tende a reduzir a taxa de infecção. Né? E a gente sabe claramente que quem tem mais doença, quem tem mais sintoma respiratório, transmite mais do que quem não tem. Mas, de forma geral, até o assintomático pode transmitir. Mas isso acaba sendo bem menos do que uma pessoa que espirra ou tosse o tempo todo. Então, a gente entende hoje que até por uma questão de retorno às atividades, né, não comprometimento, a gente não pode hoje ter esvaziamento de vários setores da economia e da saúde. A gente entende hoje que a pessoa com 5 dias testando negativa, né, esses 2 testes em sequência, ela poderia retornar às atividades, uma vez que esteja sintomática, usando todos os aparatos, né, de biossegurança, as medidas não farmacológicas. Às vezes há uma dúvida em relação a isso. Eu posso voltar sem nada? Não. Uma pandemia, ninguém vai parar de usar máscara, ninguém vai parar de lavar as mãos, ninguém vai parar de usar álcool gel, ninguém vai se aglomerar. Isso não existe. Né? E aí o conceito às vezes se mistura, porque há uma coisa, a função de trabalho, né, e o entretenimento. Né? Muitas vezes ele acha que trabalhar é a mesma coisa que uma festa, e não tem nada a ver isso, as pessoas têm que se furtar disso. A importância para todo mundo é retornar às atividades econômicas e educacionais, a gente não pode deixar de falar disso. Né? Talvez a gente esperaria ainda um pouco as atividades de entretenimento, mas o Réveillon demonstrou que as pessoas priorizavam isso, pessoas que estavam no Réveillon e não foram trabalhar. Né? É uma questão de valor aí. Então a gente precisa entender que o legado tem que ser isso, a gente não pode entender e aceitar um transporte público superlotado. Né? A gente tem aí outras doenças que, para mim, até piores que a Covid, a tuberculose, por exemplo, que Juiz de Fora tem muitos casos de tuberculose, e a transmissão é bem semelhante. Né? A gente não pode aceitar um médico atender um paciente sem máscara. Talvez isso não pode, não é concebível mais. Né? Uma escola hiperaglomerar crianças, a gente não tem mais salas de aula arejadas, a gente não pode aceitar essas coisas no futuro, porque a Covid vai passar, mas outras virão. Né? E eu acho que na minha área, puxando a sardinha do meu lado, a gente tem que redesenhar o sistema de saúde. Né? Os gestores têm que pensar de como a gente vai ter uma saúde plena. Né? A gente tem, usando exemplos de fora, uma cidade que tem muitos médicos, muitos profissionais capacitados, tem médicos aqui que são reconhecidos mundialmente, né? Estruturas de saúde robustas, mas a gente tem um esvaziamento, né, disso tudo, onde a gente trabalha sempre achando que o SUS é atenção primária. Não, o SUS é tudo. A gente precisa investigar isso. Então, quando tinha dengue, né, e foi em casos tão grandes quanto a Covid, não sei se só lembra, né, acho que 2014, só que a dengue, a dinâmica de terapia de assistência é bem mais simples, a hidratação, e você consegue manter essa pessoa ali de maneira, e ninguém questionou naquele momento um tratamento precoce para dengue, nunca se questionou. As pessoas aceitavam as medidas farmacológicas, não farmacológicas, né, a hidratação, e ficava com isso, né, e sucumbia. O Covid teve um diferencial nisso, né? Teve a necessidade de respiradores, de fluxo de ar, de oxigênio, e a gente vê claramente que o nosso sistema de saúde não tem isso. A gente tem uma unidade de emergência que tem poucos pontos de oxigênio, né? A gente tem UBS que tem isso de forma precária, então isso tudo impactou muito na Covid. Então eu acho que as pessoas têm que se preocupar com isso. E cada um, é muito difícil você punir apenas a sociedade como o problema de isolar ou não isolar. Eu acho que a gestão pública tem que tomar atitudes, não, a gente fala assim, não, bem, não tão felizes, né? Ou que sejam questionadas. E hoje em dia, muitas vezes, os gestores públicos estão mais preocupados nos likes do que nisso. Então tem que tomar algumas medidas que não são muito agradáveis, mas eles sim têm o dever de fazer isso. Né? Eu não sei se estou sendo claro com isso, mas às vezes a gente coloca a população que não fica em casa, é aquele cara que foi festa. Não, as pessoas são muitas vezes ignorantes, elas não conseguem relacionar, elas se sentem injustamente restritas às atividades, porque, mas se funciona boate, se funciona bar, por que eu não posso fazer isso? Então isso acaba levando ao questionamento. Então tem que partir da gestão pública restringir. E hoje em dia a gente não vê mais poder para ser feito isso, porque passaram-se 2 anos e a gente viu que hoje em dia é muito triste as pessoas verem que não há legado, né? Não há nada que mudou. Né? As coisas estão piorando e a gente está voltando para uma situação de saúde de 2 anos atrás. E qualquer doença que chegar e aumentar o número de casos, um acidente grave, com um ônibus, não sei, isso tudo vai impactar porque não há uma filosofia de saúde preventiva. De forma geral, não há isso. Só a vacina. E sim, então a gente tem que focar na vacina, porque a única prevenção é a vacina. Então as pessoas
né, não sei se estou sendo prolixo, elas têm que se Não, vacinar, porque é isso que está disponível aí, todo mundo tem que se vacinar para se proteger, cada um faça a sua parte com isso. Então, a vacinação é a única coisa que tem disponível no SUS, gratuito, né, vacinas de qualidade, né, em nenhum momento, há anos atrás, alguém questionou uma vacina ou um produto da Pfizer, né, ou da AstraZeneca, são produtos que o mundo todo, né, a Janssen, né, falando o nome de todas elas, né, e também da vacina da Butantan, que todo ano a gente faz vacina da Butantan no nosso PNI, ninguém nunca ficou questionando isso, né? Eu acho que isso acaba sendo uma discussão muito pobre. É óbvio, eu tenho paciente que a gente olha cada paciente e sabe a hora, né? Quando a gente consegue ter a individualização, a gente pode, talvez, ó, essa vacina para você não é, talvez essa, mas tem que ter um critério médico, né, para resolver isso. Mas a saúde pública é diferente, isso a gente pensa no coletivo. Então a gente precisa vacinar, porque isso é disponível. O que surgiu, o que pintou, não. Talvez vão mudar as vacinas, eu não tenho dúvida que vão surgir vacinas mais modernas, né, que vai para a rede privada, você vai poder optar. Mas nesse momento eu acho que a gente, se a gente quer que essa pandemia passe, a gente precisa vacinar. E sim, o estímulo das pessoas são esses para sim voltar às atividades. É muito triste as pessoas não vacinarem, estimularem isso. Talvez é uma coisa pessoal, mas a gente sabe que tem pessoas que sem aquela vacina podem ir mal. Né? Eu já vi um caso, o último caso que eu vi de um paciente jovem, Covid grave, era uma pessoa que não vacinou. E ela tinha consciência disso até estar internado lá. E você vê claramente, talvez ela não tinha nem dimensão do que é uma vacina, mas ela é realmente induzida por pessoas também que não conhecem, né? Então eu acompanho as pessoas que mexem com vacina, virologistas, e essas pessoas, de forma geral, todas elas estimulam a vacinação. Às vezes ah, com algum sim, com detalhe ou outro, certeza. mas a gente não pode ver, tem pacientes e tem pacientes, talvez a gente precise nesse paciente, ou, pô, já teve um problema com essa vacina, vamos trocar essa vacina, mas não é que não tem que vacinar, talvez, e assim, hoje está na fase pediátrica, acho que os pediatras têm que participar ativamente e, no caso, os pais conversem se tiver alguma dúvida para que isso possa ser sanado e que seja feita a vacinação. A gente precisa também pular isso, né? Uma discussão que às vezes é uma discussão muito improdutiva, né? A gente tem questionar ou não questionar a vacina, assim, é, é, assim, por mais que a gente vive com vacina há mais de 100 anos, né? Eu acho que não é uma Sim. coisa que a gente Todo voltar mundo atrás, tomou né? muitas vacinas desde E, muito novinho. eu nem vou falar, mas tem vacinas que fazem parte do PNI, que são vacinas que até hoje a gente não tem essa comprovação científica que todo mundo quer. São vacinas que estão aí, observou que reduziu, né? E ninguém questiona isso. Agora querem os estudos científicos da dipirona, sabe? A dipirona está há 1000 anos aí com a gente. Ah, não. Então a gente vai questionar um monte. Todos os medicamentos vão ser questionados, porque antigamente não existia esse conceito de experimentação, de bioética. E muitos medicamentos foram provados baseados em sofrimento de pessoas, porque não tinha essa ética. Foram feitos de maneira indiscriminada. Hoje não. Hoje em dia, né, de um tempo para cá, a gente sabe que a gente precisa de suporte científico. E eles vão surgindo, mas mesmo que surjam, as pessoas questionam, porque há um hábito de se questionar. Sim. Mas é importante a gente estar sempre levantando o tema, discutindo, ouvindo os especialistas exatamente para tirar as dúvidas, né, de quem esteja cogitando não tomar a vacina e tudo mais, né? Com relação às atividades, né, que a gente está vendo aí, o retorno, a gente vai ter agora volta às aulas, a gente tem já toda a infraestrutura da economia girando, né, normalmente. E assim, o senhor, como é o consultor lá da Câmara, né, para esses protocolos de segurança, eu queria perguntar, assim, tirar uma dúvida para quem está assistindo a gente, quais se continuam assim os mesmos protocolos? A temperatura, álcool gel, como é que um gestor deve proceder no, no, Ok. no ambiente para poder manter essa segurança? Então, a gente falou até disso e eu acabei que entrando no assunto. Então, ou seja, a partir do quinto dia, a transmissão diminui muito. Uhum. No sétimo dia, ela já é bem reduzida e no décimo dia, ela tem de ser bem normal. Mantendo todas as medidas de distanciamento, pessoas vacinadas, máscara, a gente pode ter nossas atividades. O que não pode se admitir, e nunca deveria se admitir, é um profissional ir trabalhar doente, tossindo, espirrando, até antes da pandemia. A gente achava isso normal.
né? Um médico tossindo. Não, ele tem que ficar em casa, até mesmo porque tem que se recuperar. Bem, de forma geral, eu fico muito feliz de estar ajudando a Câmara. Eu vejo que ali a gente começa a entender a importância de ter gestores que começam a se preocupar com isso, né? É uma coisa muito interessante e a gente trabalhou muito nisso, né? E aí, na prática, a gente tem que as atividades têm que ser, a Câmara são atividades que eu mesmo conheci, a grande parte delas são fundamentais para toda a administração pública, né, e gestão municipal. Então a gente tem que entender, é claro que existem lacunas ali que tem que ser reestruturados os espaços, né, mas na prática a gente tem que entender que, e se a gente acredita em vacina, acredita que a máscara funcione, o álcool gel, diante desses apetrechos, desses EPIs, vamos falar assim, as pessoas podem exercer suas atividades, né, e aí elas vão ter que se manter. Então, cada um tem que ter uma preocupação individual e coletiva com a segurança, né? Mantendo o distanciamento, usando o álcool gel, usando máscara em todo momento, evitar comer em aglomerados de pessoas, né? E os gestores também têm que entender, durante esse período de pandemia, algumas flexibilizações têm que ser feitas, né? Então, para mim, é fundamental que seja feito assim. A gente observa que as pessoas estão, os acompanhamentos que eu tenho feito quase individualmente e pessoalmente, né? E eu vejo que as pessoas estão preocupadas, sim, com o coletivo, a gente tenta amadurecer, e, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito em todos os serviços, né? Todo serviço tem que ter uma gestão de saúde para o seu trabalhador, ela não pode passar ilesa sem se preocupar com a saúde das pessoas, né? E em relação. Mas é fundamental que os serviços públicos eles valorizem a vacinação e essas medidas não farmacológicas. Porque a gente sabe que a vacina não é para todo mundo, tem gente que não pode tomar vacina, tem gente que a vacina não funciona bem, então a gente precisa que o coletivo se preocupe com essas pessoas que porventura não vão ser imunizadas. Não sei se era isso que você queria, né? Sim, para que as pessoas entendam, o senhor chegou até a comentar em algum momento aí, que existe uma diferença, né, na retomada das atividades de trabalho e nas outras atividades, né? Não dá muito para comparar um ambiente Então, né, onde as pessoas estão sem sim. máscara, né, mesmo que seja ao ar livre, na atual situação, né? A gente fala isso considerando o aumento de casos, né? Essa variante que está aí realmente contaminando do jeito que está, né? Então, no momento, qual é realmente a indicação? Então, como você falou mesmo, a gente tem que entender que existe, né, diante de uma pandemia, a gente precisa retomar atividade. Né? Eu vou focar em educação, que você falou, que é uma atividade que é uma perda. De fora foi um dos municípios do mundo que mais ficaram parados. E isso você via que, na verdade, a gente pode culpar, mas é uma desorganização. Né? Vários países, municípios, até que menos estruturados que os de fora. Né? Eu sempre, quando eu vim morar aqui, eu não sou da cidade, a de fora tem que ditar, ela tem que fazer as ondas dela, tem que ditar, tem que ser vanguardista na saúde, a gente tem toda a estrutura para isso. Então a gente aceitou e restringiu, e não tinha pernas de votar, um período de eleição também, tudo ficou muito difícil, né? E a gente vê que o Brasil está muito polarizado nisso tudo, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa, e assim, numa sociedade que não coloque em primeira opção a educação, a gente começa a entender que está tudo errado. Né? E essa população, o mais leigo, né, possível, ele, pô, calma aí, por que está abrindo, não sei, uma loja desse produto, que é uma coisa, né, em tese não essencial, e a minha escola está fechada? Né? Então a gente começa a questionar isso. Né? Então, se você não tem uma cidade que se balize em segurança, educação e saúde, a gente tem um equívoco social. Né? Então a gente precisa que isso seja prioritário. E assim, é claro que a gente precisa de uma organização. As escolas nunca se preocuparam, né, com o ensino distante, com uma organização. Você vê que as coisas eram muito precárias, tanto no serviço público quanto no privado. Né? Eu vejo claramente os hospitais privados, já no século XXI, não sei, tendo dificuldade em oferecer ensino online para os seus alunos. Isso aí, para mim, já estava superado e não estava. Então a gente precisa disso. Mas é óbvio que a gente tem que dar um direito para os pais se organizar nesse período. A gente não pode superar o medo, né, a incerteza, mesmo porque há uma incerteza generalizada. Né, que os próprios gestores têm medo também, tanto individual quanto coletivo. Né? Então, a gente precisa se embasar no que a gente tem hoje de evidência para poder tomar as atividades. E assim, é preciso escalonar as atividades como mais prioritárias. Né? Então, é fato que existe um risco? Existe. Mas as crianças vacinadas, a gente fica... Elas são mais seguras do que as não vacinadas. Qualquer efeito adverso de vacina é muito proporcionalmente inferior à própria doença. Né?
Então, a gente sabe que isso é complicado, né? Então, a gente precisa valorizar isso. Então, para cá, assim, não tem como você generalizar. A gente tem que eleger os serviços de prioridade e saber qual a estrutura. Então, a gente tem que, os serviços, o município tem que dar um suporte para o retorno disso. Não é estabelecer protocolos colados, como você falou, faz a temperatura e passa o álcool gel. Isso aí acaba que na prática não tem tanta eficácia. A gente faz isso dentro de um contexto, né? Mesmo porque a gente sabe que essa temperatura é uma coisa que na prática não tem um poder, mas sim oferecer uma estrutura, facilitar a burocracia, facilitar os acessos, né? Organizar uma agenda. Né? É muito ruim você vai no serviço público de saúde onde faz fila até hoje. Né? A pandemia não ensinou nada. Né? Então você vê que não há uma organização do funcionamento ali, justamente para que esse paciente, por outros motivos, ele vá no seu horário, seja do seu horário. Não tem sentido você ir no serviço do SUS e o cara esperar 4 horas para ser atendido uma consulta eletiva. Né? Ele tem que esperar o dia inteiro. Não tem condição de você levar a pessoa e aglomerar todo mundo porque não se organiza uma agenda. Então, não é só o médico nesse serviço. É toda uma organização. Ele tem que ter um horário de atendimento. A gente acaba julgando erradamente que o nosso paciente, o paciente do SUS, ele não é capaz de chegar no horário. Não. É jogar muito embaixo. E é um efeito dominó, né? As coisas são Perfeitamente. sistêmicas. E aí, eu vejo assim, muitos colegas julgando, não, porque o cara do SUS, não, ele é um cidadão que tem o direito dele de ter uma saúde de qualidade. Se caso o serviço não acopla, ele tem que mudar o serviço, mudar o profissional de saúde, mudar o médico. Você não pode deixar uma pessoa esperar 4 horas de uma consulta eletiva, não deixar a pessoa fazer um eletro, não ter acesso a um raio-x, isso não existe. Então essas coisas são muito simples, que às vezes não é focado no distanciamento, e sim você poderia organizar o sistema de saúde para evitar esse tipo de coisa. Né? Você vê até hoje que há uma fila para vacinar, ou seja, a pessoa quer lá de boa fé vacinar, mas ela passa tanto sacrifício que começa a questionar, ficar na fila no sol para vacinar. Será que a gente não poderia organizar uma logística de fazer uma vacina, parte disso fazer em alguns lugares, descentralizar mais? Será que haveria um investimento nisso? Então a gente não pode punir uma pessoa por cuidar da saúde dela. Né? E isso é claramente, né? A gente vai em serviços que você vê, caramba, é coisa medieval, né? Onde se grita o nome de um paciente com uma doença crônica. Fulaninho! Né? Isso, assim, por que não faz um agenda online? E assim, e desmerecendo o nosso paciente. Né? Hoje em dia, municípios muito menores que de fora já tem atendimento virtual, um aplicativo que ele marca a consulta dele, vê os exames dele, checa os exames, né? E a gente precisa, de fora, passar esse milênio, esse investimento em saúde. Né? Grande parte do nosso sistema de saúde não tem nem computador ainda. Né? Então a gente precisa que isso, né? Prontuários de papel que se perdem ao longo dos anos. Então a gente precisa. Eu acho interessante de ouvir vocês, assim, profissionais da saúde, que vocês trazem uma vivência que muitas vezes quem está em casa não enxerga muito por esse lado, né? Não olha, tenta observar mais assim, como que eu faço? Vai voltar às aulas, não vai voltar? Boate vai funcionar, é melhor não funcionar? Outras questões, assim, por exemplo, feriados nacionais. A gente está aí agora, daqui a algumas semanas, teremos o feriado do Carnaval. E aí? As pessoas querem saber o que elas podem fazer, o que elas não podem. Pode ao ar livre? Não pode? Assim, Bem, qual que é a opinião do senhor com relação a esse tipo de coisa? Bem, de fato, a gente não tem como, assim, eu entendo que cada indivíduo, dentro da sua necessidade, ele vai fazer a melhor maneira possível. Ele tem que ter conhecimento disso. Eu acho que em nenhum momento é punitivo. É porque a gente tem vida social, a gente tem filho, família, e quantas vezes eu abri mão do meu isolamento para fazer um agrado para minha filha, sabe? Ou poder ver meu pai. E isso acontece com todo mundo, profissional de saúde, assim, quantas vezes eu fui de um restaurante almoçar, eu precisava sair de casa, né? Então, eu acho que a gente tem que evitar. Lugares abertos, livres, já está bem claro que a transmissão é baixa, né? A aglomeração, o confinamento de pessoas é muito ruim. Então, você ir à boate é uma coisa que realmente, né? E é complicado, lugares fechados com muitas pessoas, né? Com ar-condicionado, né? Isso aí com certeza dissemina muito o vírus. Então, a gente sabe que claramente alguns surtos ocorrem nesses lugares. Então, a gente sabe que a necessidade, né? E no Brasil, né, falar que não vai ao carnaval é quase um pecado, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que precisa de lugares arejados. E se caso vá, faça um teste antes de ir, para não ir doente, né? Caso qualquer sintoma, abortem o seu evento. E quando voltar, se vai, né, encontrar um familiar, uma avó, a pessoa precisa ter essa preocupação de fazer uma testagem, né? Vou para o carnaval aqui de fora, é muito bom, vou para Cabo Frio. Se teste antes, vá para o lugar, evite aglomerações,
descanse, aproveite, né, lugares com pessoas conhecidas, menos aglomeradas. Se for reunir um grupo pequeno, que todo mundo faça uma testagem e nenhum naquele grupo esteja positivo ou sintomático. E quando retornar para sua casa, faça a testagem de novo, deu negativo, teste de farmácia hoje está tão difundido aí, e assim, nada é tão caro quanto uma internação. Ou que um amigo, um ente querido fique doente. Então, ou seja, faça esse tipo de coisa porque realmente você pode minimizar, né? Eu te falo claramente que nesse momento de pandemia a gente não tem como zerar, né? A gente ter uma pessoa, eu dizia assim, é engraçado que eu tenho muitos pacientes que me digam, cara, eu estava encarcerado. Aí, pô, mas e peguei? Eu falei, cara, como? Aí você pergunta, foi naquele dia que eu entrei no elevador. Pode ter sido. Ninguém vai saber, né? A gente não sabe quem passou pra gente. O vírus está disseminado, então a gente acaba elegendo uma situação, uma pessoa, um indivíduo. Foi aquele indivíduo lá que tossiu. Não, pode ser na sua própria residência que te passou. Né? Então a gente vê claramente isso. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso próximo. Né? A gente precisa ter empatia. E outra coisa que eu vejo muito também, né, numa situação dessa, que as pessoas se sentem injustiçadas por o médico. Então, se você vai fazer, evite essa divulgação, tenha empatia com quem está doente. Talvez você vai continuar fazendo suas coisas, indo no seu evento, mas a divulgação disso deixa a sociedade muito triste, né? Pô, olá, eu estou doente aqui, fulaninho. Então, isso gera uma sensação de autopunição, né? Ou seja, de revanchismo social, né? Porque é muito fácil a gente pedir para uma pessoa que mora numa casa de 5 quartos, 6 banheiros, fazer isolamento. Agora, a gente sabe que a realidade da população não é essa. E a pandemia, hoje, ela chega claramente, né, e da forma grave, às pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas realmente elas têm mais dificuldade. Então, toda doença é assim. Ela começa, e claramente o Covid começou nos viajantes europeus e dos Estados Unidos, voltaram ao Brasil, e depois ela se pulverizou e se capilarizou nas populações que vivem em grande dificuldade sanitária e de saúde. Para vocês, profissionais da saúde, né, para o senhor que é especialista nessa área, existe alguma luz no fim do túnel? Qual a expectativa? A gente vê várias coisas. As variantes vão se adaptando e daqui a um tempo a gente vai começar a conviver com isso, é o novo normal. É bem por aí ou não? Eu vou copiar uma frase de uma pessoa que eu acho o maior virologista do Brasil. Assim, não vou falar o nome porque ele teve uma palestra bem no início da pandemia e ele falou assim que é uma coisa que já é conhecida, né? As doenças respiratórias virais, mesmo pandêmicas, elas tendem a, com o tempo, aumentar em infectividade e diminuir a patogenicidade. Ela vai se tornar uma gripe e, com certeza, como todo ano, H1N1 e esse ano H3N2, ela acaba cometendo pessoas sintomáticas, algumas vão grave, e isso é natural de qualquer doença, mas ela tem de ficar na população. E se a gente tiver uma vacina que vai reduzir isso, a gente vai entender e vai conviver com isso. Né? Hoje em dia também a gente entende que o mundo atual tem foi a primeira doença que em menos de uma semana todo o código genético dela já estava padronizado, disponível para o mundo todo, fazer diagnóstico e desenvolver vacinas. Então isso há 20 anos atrás não existia. Então hoje se você quiser caçar e ficar procurando variação, novos vírus, isso é infinito. Novos vírus não vai deixar de existir, ele estava antes da humanidade e vai continuar depois dela. Então a gente precisa entender que isso não pode estar associado a um alarmismo, uma doença midiática, isso não pode estar associado a interesse econômico. A saúde tem que ser uma coisa em andar em paralelo, o profissional de saúde tem que ser autônomo disso. A sua profissão, né? E a gente vê claramente, não questionando quem fez tratamento ou não, ou quem induziu um tratamento, mas é a ferramenta que cada um tinha desde o início da pandemia. Mas a gente não vê alguém questionando, questiona de falar, mas ninguém vai fazer isso, vai mudar por exemplo, uma coluna numa casa, o engenheiro faz aquilo, ninguém vou tirar essa coluna porque eu acho que eu aprendi na internet que eu posso tirar, ninguém faz isso, ou ninguém pilota um avião porque acha que aprendeu num aplicativo ou num videogame, ninguém discute uma decisão de um juiz porque acha diferente. Agora do médico a gente perdeu isso, né? De forma geral, todo mundo questiona, você tem uma grande dificuldade em convencer um paciente. Então, com meus pacientes, eu tento conversar e ter muito próximo deles, mas sempre tem alguém questionando, sabe? Isso, a gente perdeu esse poder e a doença levou a esse aspecto, mas ninguém questiona, né, isso para outras doenças, ou ninguém quer questionar, mas o Covid, o coronavírus ele gera todo esse aspecto, e isso é muito difícil a gente entender. Mas
a gente vai ter que viver não como era, talvez o novo normal é essa palavra que poderia ser utilizada, mas a gente precisa reformular algumas coisas em relação ao nosso autocuidado, né? E claramente a gente percebe que as pessoas que têm uma saúde debilitada, e muitas vezes não é por uma doença genética, câncer, e sim por hábitos ruins, excesso de bebida, tabagismo, obesidade, né? E isso levou a um problema durante o Covid e vai levar a um problema quando aparecerem outras doenças. Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado, que isso, consequentemente, acarreta muito. A gente tem claramente que a maior causa de óbito no mundo, do mundo, óbito e internação, são problemas cardiovasculares associados à hipertensão, que está associado muitas vezes à obesidade, hábitos ruins alimentares. Então, você vê que isso aí impacta como um todo a população. Muito bem, muito bem. Foi um prazer estar aqui conversando com o senhor sobre Eu esse nem sei assunto. quanto tempo a gente está aqui, o prazer foi Pois é, meu. a gente até se estendeu um pouquinho, mas é porque a conversa estava boa, o assunto estava rendendo, né? As Uhum. respostas sempre interessantes aí. Espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado. Agradeço a sua participação. Obrigado, um prazer enorme. Agora eu sou parceiro da Câmara, né? Até a gente, as pessoas, eu percebo claramente que quando as pessoas me perguntam coisas de várias outras doenças, né? Eu tento às vezes limitar, porque meu foco é o Covid, eu não sou um médico individual, né? As pessoas, não, eu quero atender contigo, fiquei muito feliz, né? Porque mesmo tentando fazer coisa mais distanciamento, eu trabalho como sanitarista, a gente está trabalhando em um projeto que o objetivo é a segurança coletiva, não é dos indivíduos, e a gente está vendo a necessidade, várias dúvidas que surgem, né, na Câmara em relação a várias outras doenças, né? E uma pena não poder ajudar todo mundo, mas eu nunca atendi tanta pessoa, eu nunca retornei tanta ligação na minha profissão, né? Com esses 2 meses, na verdade, esse primeiro mês, né? A gente começou a atividade nesse mês e a gente deve seguir mais até abril, né? Esse monitoramento, espero que até lá a gente não tenha mais esses casos, a gente está esperando uma redução agora nessas 2 semanas, né? Porque teve um pico muito alto e como todo pico há um vale logo após de epidemiologia, mas a gente acredita que no carnaval, após o carnaval, a gente tenha insurgência de novos casos e depois a gente deve normalizar. A minha esperança é essa, que a gente possa superar a Covid e que no mundo todo, né, a gente entende hoje, e muita gente se cobra, né, mas a gente pensando no planeta como um todo, a gente tem a população africana que está muito pouco vacinada e onde circula muito vírus, onde circula vírus sem vacina, tende a ter mais mutação. Então isso é um alerta mundial e por isso que ainda estamos em pandemia. A OMS não tem como flexibilizar isso, é porque a gente tem uma população, um continente inteiro que está muito pouco vacinado. Então eu não sei se isso avançar lá, se todos os países, né, valorizar, e também tem uma onda na Europa, nos Estados Unidos, de anti-vacina, onde a gente percebeu que está voltando a ter casos lá porque pessoas não se vacinam, não buscam vacina, né? E nos Estados Unidos é até engraçado, né? Porque é anedótico lá, né? Você toma um sanduíche, toma vacina, toma um café, ganha vacina, você ganha um ingresso para um show, ganha vacina, e isso não está tão eficaz, então a gente precisa vacinar. E o Brasil está dando um exemplo para o mundo todo, né, a população brasileira, a gente acaba valorizando as pessoas que não vacinam, mas são muito poucos, né, eles não têm força. De forma geral, as pessoas querem se vacinar, os pais querem vacinar as crianças, eles querem o quê? Eles querem informação, eles querem que o profissional de saúde olhe nos olhos dele, pô, vamos fazer junto isso, vamos achar o momento adequado. Saúde é um momento de cada um, né? A gente não pode obrigar, às vezes, um pai vacinar por obrigação, mas ele tem que estar disposto e ele tem que ter acesso para a saúde que tire essas dúvidas. Dúvidas, às vezes, são muito simples, né? Nesse meu trabalho na Câmara, eu percebi que, às vezes, a dúvida que a pessoa sempre teve vergonha de perguntar, pô, mas doutor, isso, eu tô com vergonha. Eu falei, não é vergonha, eu sou um professor, essas dúvidas que mudam o contexto, né? Então a gente precisa ter a saúde informativa também, mesmo porque a gente sabe que a Covid demonstrou claramente que o médico não tem o poder de tratar tudo, mas ele tem o poder de dividir o seu conhecimento. E se ele pode dividir de maneira em benefício para a população ou para a comunidade de fora, que eu me coloco hoje como um cidadão juiz-forano, né? Adotei, a cidade me adotou e eu me sinto assim, eu fico muito feliz de poder difundir, capilarizar meu conhecimento. Isso até é muito interessante, porque eu vejo o espaço, as pessoas como me acolhem, como eu fiquei conhecido por isso, e longe de mim achar o melhor dos profissionais ou o melhor dos infectologistas. E de fora tem pessoas aqui que eu considero catedráticos, assim, outros infectologistas que eu ligo para tirar dúvida, né? Eu nunca tive vergonha disso. E eu acho que eu tenho aquele negócio meio de Paulo Freire, de aprender dividindo o tempo todo com meus alunos. Eu tento fazer isso, exercer isso. E eu
porque eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de falar, gente, que eu com certeza traria muito mais informação. Mas a gente peca, às vezes, por achar que toda informação importante é informação avançada e a população precisa de informação muito básica. Já fica aqui então o nosso convite da Câmara para um outro bate-papo, num outro momento, sobre esses assuntos também. Com certeza, outras, muitas dúvidas vão surgir nesse caminho longo que a gente está atravessando aqui com essa pandemia, né? Muito Uhum. obrigada, agradeço muito a sua participação, Foi um tá? prazer enorme, adorei conhecê-la. Espero ser convidado, espero que tenha sido útil. E muito obrigado por dar para todos. Um grande abraço para os vereadores aí, que me tratam muito bem, presidente da Câmara, e para todo mundo aí, que eu me sinto hoje como parte integrante e enquanto puder ajudar, eu fico muito feliz. Muito bom. Muito obrigada, então. Boa noite, uma boa noite para o senhor, boa noite para todo mundo que nos assiste. Até a próxima.